É a temperatura dos termômetros mesmo. Vamos começar olhando para chuva no mês de agosto, mês que terminou com pancadas abaixo da média em São Paulo. Foi o menor volume de chuva para o mês em 5 anos. E os reservatórios sentiram os efeitos da estiagem com o registro dos níveis mais baixos desde a crise hídrica. E setembro ainda é um mês mais seco, portanto o sinal de alerta está ligado. Guilherme Rajão está em São Paulo e vai trazer para a gente um panorama para a gente. Dia que já começa com o sol aparecendo um pouquinho mais, né, na capital paulista. Guilherme Rajão, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Obrigado, Carol. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Exatamente, um começo bem agradável de manhã. Deixa eu ver, são 6h47. Geralmente, quando a gente está aqui nesse horário fazendo as nossas entradas ao vivo com você, nesse horário, o tempo está um pouco mais fechado, mais nublado, porque é o tradicional do começo de manhã. E aí depois ele vai abrindo, né, com o passar do tempo. Mas hoje, desde cedo, desde quando amanheceu, de fato, a gente já consegue perceber um céu azul, poucas nuvens no céu e um clima bem agradável de fato aqui em São Paulo. Tá um pouco fresquinho, algumas pessoas com aquele casaquinho, mas tem outras também que já estão aí, ó, de camiseta, bermuda, aproveitando para fazer um exercício também aqui na Avenida Paulista, onde nós estamos. Mas a gente vai falar agora sobre chuva, Carol, porque de fato, né, o mês de agosto foi um mês com chuvas abaixo daquilo que era esperado, um mês considerado bem seco. Então, nós tínhamos aí uma previsão de pelo menos 30,2 milímetros esperados para o mês de agosto e, na verdade, o que choveu foi 13,5 milímetros. Isso representa apenas 44,7% daquilo que era esperado, de fato, para o mês de agosto. Desde 2020 que São Paulo não tinha um agosto tão seco como esse que nós presenciamos aí nesse último mês. As temperaturas também ficaram abaixo da média, tivemos aí mínima de 12,4 graus e máxima de 23 graus. Antes as médias eram de 13,4 e 24,3. A estiagem, Carol, acabou afetando diretamente aí os níveis, né, do sistema Cantareira, principal reservatório que abastece a cidade de São Paulo, a região metropolitana como um todo. Inclusive, houve aquela medida, né, imposta aí pela Prefeitura de São Paulo, pela Sabesp em específico, que acabou reduzindo a pressão do sistema de 31 para 27 metros cúbicos por segundo, com uso adicional de recursos do Jaguari como medida de contenção. Isso que já está valendo desde a última semana para o período da madrugada, né? Pelo menos ali entre meia-noite e 5 horas da manhã, essa redução na pressão, o que deve trazer também uma importante, significativa economia de água para a cidade de São Paulo. Volto com você, Carol. Obrigada, Guilherme Rajão, trazendo para a gente um dos destaques de São Paulo. Daqui a pouco ele volta para conversar mais conosco. Falamos da chuva no mês de agosto, também olhamos para os termômetros. Tivemos aí um mês com temperatura acima da média e a primeira semana de setembro promete muito calor, viu? Temperaturas em torno dos 40 graus são esperadas em cidades do Centro-Oeste, interior do Nordeste e também do Pará e do Tocantins. São as áreas mais quentes do país nos próximos dias e também durante o mês de setembro. A previsão é de temperaturas um pouco acima da média em todos os estados aqui, nos tons rosa e vermelho do nosso mapa. Justamente nessa região, onde temos esse vermelho intenso, esse vermelho mais escuro, vai esquentar ainda mais. Portanto, desde o interior de São Paulo, ali algumas áreas do norte do Paraná, até o sul do Maranhão. Hoje, máximas passam dos 30 graus. Em Campo Grande, máxima de 35 graus. Em Fortaleza também, com tempo firme, 31 nos termômetros. E Brasília também marca 31 graus, viu? Por lá o dia começa desse jeito, te mostramos imagens ao vivo. Lá da capital federal, nossa, olha a vegetação seca lá em Brasília. A gente começa a semana, mais uma vez, com sol aparecendo na capital federal. É até possível perceber uma névoa que cobre a cidade. Daqui a pouquinho o que vamos acompanhar na imagem ao vivo é um céu azul lá na capital federal sem nuvens, viu? A umidade segue muito baixa em Brasília. Aqueles níveis de alerta, de emergência na capital federal, índices podem ficar abaixo dos 30% e o tempo continua muito seco, sem sinal de chuva nos próximos dias. Hoje,
a chuva fica concentrada nessas áreas em verde aqui do nosso mapa. Onde o verde é mais escuro, há risco de uma chuva mais forte. Vou destacar principalmente a situação lá no Rio Grande do Sul, porque está avançando uma frente fria. E hoje tem risco de temporais no estado, com rajadas de vento de até 50 km por hora. E essas instabilidades também vão avançar para os estados de Santa Catarina e do Paraná. O oeste dos dois estados também deve enfrentar chuva forte nessa segunda-feira. Onde mais deve chover? Também em grande parte aqui da região norte do país, quando a gente avança também para o oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, um alívio para a secura na região e destaque também para o litoral. Desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte tem risco de uma chuva que deve cair, mas não tão intensa quanto nessas áreas onde o verde é mais escuro aqui no nosso mapa. A temperatura entra em elevação na capital fluminense, hoje máxima de 27 graus, com risco de pancadas de chuva isoladas. Em Belo Horizonte, temperatura mais amena, 25 graus nos termômetros, tempo firme por lá. Porto Alegre pode chover a qualquer hora, mas fica quente, viu? 31 graus nos termômetros. São Paulo hoje chega aos 26 graus. E já vamos destacando o que vai acontecer durante essa semana. A temperatura vai disparar na capital paulista. Guilherme Rajão nos contava sobre esse tempo firme em São Paulo. Um dia bem agradável na cidade. Pois bem, o sol já está aparecendo, viu? Ainda entre algumas nuvens, mas é uma nebulosidade que vai se dissipar. Temperatura vai subindo. Durante a semana teremos termômetros na casa dos 30 graus em São Paulo. Só deve voltar a chover em São Paulo no fim da semana. Até lá, a gente, claro, vai te atualizando aqui no Novo Dia. Agora, na região da Avenida Paulista, termômetros marcam 16 graus.